Se a gente fala de contração muscular e força, a gente fala assim, poxa, para gerar força eu preciso de contração muscular, eu preciso treinar ação concêntrica, não tem jeito. Mas para treinar a ação concêntrica, primeiro eu preciso saber como ela se dá, como ela está, se ela está boa, se ela está ruim. E aí na plataforma de força você tem várias, diversas, muitas variáveis que dão conta de falar de ação concêntrica. Não é só o quanto você produz de força, quanto produz de força. Isso é uma variável, tem outras diversas variáveis. E como é o protocolo correto para aplicar o squat jump? Isso é muito importante, porque se você escolher o protocolo ideal, ou seja, o protocolo certo para o seu objetivo, mais o equipamento ideal com aquele protocolo, você tem uma análise perfeita, né? Ou seja, eu quero eu vou escolher o squat jump para avaliar minha força concêntrica. A força na ação concêntrica. A força na ação concêntrica, ou seja, eu quero medir a explosão. Então, para eu medir a explosão, eu vou usar o squat jump. Isso, uma explosão vinda da ação concêntrica. Perfeito. Exatamente. A força da ação concêntrica. E qual é a forma correta? Mas aí o protocolo está correto, né? O equipamento está correto, só que existe uma forma de executar o protocolo. Sim. 2 pontos muito específicos que a gente tem que observar, né? Primeiro o atleta, o indivíduo avaliado, quando ele vai fazer o squat jump, a gente tem que partir do princípio que a gente está avaliando só a ação concêntrica. Então, a ação concêntrica, novamente, é a parte quando você faz a força, a parte positiva da força, ou na verdade, quando você aplica a força contra a resistência, quando eu falo salto, contra a resistência da ação da gravidade. Então, para cima. Né? Eu estou avaliando a força somente nesse sentido vertical, para cima, só para cima. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de alavanca ou elasticidade. Exatamente. Ou seja, para você fazer esse tipo de avaliação, você tem que primeiro falar para o seu avaliado se colocar com a articulação do quadril, as articulações da região do quadril, da região do joelho, próximas de 90 graus. É a primeira coisa. E ali vai ficar. É um pré-posicionamento. Você vai ficar ali durante uns 4, 5 segundos, para depois executar o salto. Por quê? Porque quando você se coloca nessa posição, toda a energia que você tem no acúmulo de energia elástica, e isso a gente vai comentar mais para frente no counter movement jump, que é bem específico do contra-movimento, você dissipa essa energia, perde essa energia. Ou seja, você está zerado, você está equilibrado apenas para executar a força com ação concêntrica. Esse é o primeiro ponto. Então esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe, quando você der o estímulo para o atleta saltar, o indivíduo saltar, salte, vai, força, sei lá, qualquer estímulo que você quiser, ele não pode fazer o contramovimento, a descida para subir novamente. É do ponto de quadril e de joelho que ele se encontra para cima. Entendi. Só. Porque aí você executa a ação concêntrica. E aí que você consegue mensurar a força na ação concêntrica. E se ele não fizer correto, você consegue identificar através do gráfico também, né? Você identifica de 2 formas. Ou visualmente, mas eu não sou muito experiente, né, de avaliação, como é que eu vou fazer? Você tem que ficar olhando. Não sei, não identifiquei. Então a gente consegue identificar, alguns não. O gráfico te dá isso. Porque quando você tem um gráfico, no gráfico ele tem lá um ponto zero, que é um ponto de estabilização, um ponto de platô. Esse ponto de platô significa o seguinte, as forças estão equilibradas. Você está em cima da plataforma, não tem movimento, não tem aplicação de força nem para cima nem para baixo, então a plataforma está mensurando a sua massa corporal. Ela está zerada, não tem aplicação nenhuma. Quando você faz o contramovimento, você tem lá no gráfico uma queda, no gráfico, né? Uma curva descendente para baixo ali, sim, que é a ação excêntrica, para depois uma subida. Se você fez o protocolo correto, o gráfico está só para cima. Eu vou tentar achar esse gráfico, vou botar aqui para gente, para exemplificar, para que você possa... Para elucidar ali no exatamente, para vocês terem uma ideia. Então, voltando, o cara sai do movimento de quadril agachado. Próximo de 90 graus, quadril e joelho. Mãos. Mãos na cintura. Aí existem os 2 protocolos. Protocolo com auxílio de membros superiores e sem auxílio de membros superiores. Com auxílio está sendo, aos poucos, não vou dizer banido, que é leviano, mas deixado de lado. Muito pouco utilizado, porque o auxílio de membros superiores ele interfere muito no salto, né? Na evolução do salto. Então, hoje em dia, se você quer realmente avaliar a ação concêntrica, as forças produzidas pelo músculo, você inibe membro superior. Então, mão na cintura. Isso é importante. Entendi. E aí você realiza o salto, sem tirar a mão da cintura. A mão da cintura o tempo todo, né? E como você disse no outro vídeo, e o nosso atleta acabou executando, vocês vão ver isso no vídeo direitinho.
ele saltou e na hora da aterrissagem ele aterrissou com a ponta do pé e o calcanhar para fora da plataforma, aterrissou com o plantar todinho. O que você orienta com a maneira correta? A forma ideal de aterrissagem por dois motivos básicos. O primeiro de aquisição de dados, o segundo de distribuição de cargas, principalmente esse, quando você retoma o salto, né? É antepé, retropé, ou seja, ponta do pé e depois o calcanhar. Nunca fazer chapado, e tem muita gente que faz assim, ele salta e cai chapado, né? Com a planta do pé plana, não é o ideal. O ideal é retropé, antepé e retropé, ou seja, ponta do pé e depois calcanhar. Essa é a primeira forma. O segundo cuidado na hora da aterrissagem é o quanto mais fizer isso, melhor. Os pés todos dentro da plataforma. Aí a gente tem uma vantagem que a Plates consegue ajusta essa questão do pé dentro ou fora da plataforma. Então a gente consegue se ajustar a isso. Tem os sensores distribuídos na plataforma, que você tocou a plataforma, ela já consegue detectar a força aplicada, porque a plataforma de força também detecta o quanto que você aplica de força na volta. Sim. E essa estabilização toda. Para alguns casos isso é importante, para outros não. Mas ela consegue ajustar essa aquisição de dados. Então, na Plates tudo bem. Mas o protocolo ideal é que caia com os pés no máximo possível dentro da plataforma ou do dispositivo que você está usando ali, né? E o que você pode observar com esse protocolo? Eu vou observar especificamente só a força de explosão e aí para outros aspectos eu utilizo outros protocolos? Não, na verdade desse protocolo aí você tem bastante coisa para observar. Você tem ação concêntrica, não só a força produzida, mas o quanto de tempo que você demorou para gerar essa força. Quanto de tempo que você demorou para usar a força, o pico de força, atingir o pico, taxa de desenvolvimento de força, a altura do salto, né? Enfim, o quanto que você tem durante o percurso de sair da plataforma, de desapegar, nós chamamos, né? Da plataforma, o quanto que demora, a aceleração disso, o tempo. Então são muitas variáveis. Todas elas interferem no treino. Todas elas são detalhes de variáveis que a gente pode utilizar essas variáveis para prescrever treino de forma bem específica. E aí vem um segredo, né, de como você melhora. Porque não é uma variação pura e simples de um resultado que você vai olhar, o cara tá bom, tá ruim. Não. Tem diversas variáveis dentro desse processo que você consegue trabalhar especificamente ou um conjunto delas em especial. Porque muitas vezes a sua produção de força não está boa. Mas você não sabe por quê. Existem várias causas. Aí você percebe que o tempo para adquirir a força está ruim. Ou o tempo é bom, mas a força é baixa. Então eu tenho que trabalhar essa questão de tempo e força. Ou o quanto que eu aplico, quanto que eu acelero o movimento. Ele tem uma aceleração muito lenta. Isso não é porque você não tem força, você está acelerando pouco. Força depende de aceleração, né? Então assim, então tem várias coisas. E você tem que trabalhar coisas específicas. Não é tão simples assim como eu estou falando, mas é... Então, hoje, o cara que dá treino pro atleta ali, eu falo bastante do amador, que é onde eu tenho mais contato. Claro. Você tem contato com os profissionais, sim, mas eu vou falar mais do amador, o cara de corrida, da musculação, que não é muito caso, mas o cara que faz agachamento, né? Uma coisa bacana do Plates é que por ele ser, vou mostrar de novo, né? Por ele ser portátil e por tudo que você pode usar, por exemplo, no leg press. Sim. Né? Você põe na coisa e ali você vai ver a distribuição de peso também, no agachamento com peso, você consegue ver também, além disso, a distribuição de peso entre os membros, em que momento há o desequilíbrio, ou se há o equilíbrio. Sim, claro, já como diagnóstico. Exatamente. Mas o cara que está lá do outro lado da telinha, que ouviu você falar, eu vou observar, ele vai chegar ao final dos nossos vídeos falando, eu sei ler esses dados a partir de agora? Se você acompanhar os vídeos até o final, vai. A gente não vai falar isso agora. Né? Mas se você ver até o final dos vídeos, provavelmente sim. É claro que o atleta amador, depende de um monte de coisa, vivência e tal. Mas o olhar, a visão que eu, profissional da área, né, com a experiência e os dados que nós temos, e, enfim, todo o tempo que eu trabalho, o olhar que eu tenho é diferente do olhar do atleta, né? Do atleta profissional também, que passa por isso muitas vezes durante a sua vida. Ele Sim. às vezes identifica até melhor, mas assim, é diferente o olhar e como ele observa, como ele interpreta os dados. Então assim, é muito particular isso.
claro que quanto mais você, atleta amador ou profissional, você vivenciar essas avaliações e discutir com o seu preparador físico, seu técnico, ou então com o seu consultor científico, enfim, esses dados, é claro que você vai se apropriando cada vez mais das informações e vai entendendo e sabendo interpretar, diferenciar cada vez mais. Mas é uma informação bem específica, né? Não é tão simples. Não existe uma receita de bolo. Ah, se deu esse número, eu faço isso. Deu aquele número, cada caso é um caso. Por isso que existe a área de ciências do esporte, para estudar tudo isso e ficar estudando o tempo todo isso. Né?